Queridos e amados irmãos, paz e graça da parte de Deus, pois sejam multiplicadas. Cumprimento a todos os nossos queridos alunos, amigos da Academia de Pregadores Nacional, com a preciosa paz do Senhor Jesus, dizer-lhes de nossa alegria, de nosso contentamento, pelas ministrações dessas aulas escatológicas, que têm como finalidade básica a edificação espiritual de todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Sequenciando o nosso estudo escatológico, teremos nesta oportunidade a ministração da palavra de Deus sobre um assunto de grande relevância dentro da escatologia bíblica, que é a grande tribulação. Desta feita, nesta aula, fundamentaremos a nossa palestra sobre o que acontecerá durante a grande tribulação. Você sabe o que vai acontecer durante a grande tribulação? Você tem alguma base fundamentada nas Escrituras? Qual o seu pensamento? Qual a sua crença? Qual a sua opinião a respeito deste assunto tão relevante que dar-se-á após o arrebatamento da igreja? Então vejamos o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2. Os versículos 19, 20 e 21. Leremos a Bíblia Sagrada para que o Espírito de Deus tenha a oportunidade necessária para aplicar em nossos corações, em nossas mentes, esta preciosa lição que nos faz sábio para a vida eterna. Leamos a palavra do Senhor. Capítulo 2 do livro do profeta Isaías, versículos 19, 20 e 21. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, meus amados irmãos, é extraordinário a maneira como a profecia relata os dramáticos acontecimentos relacionados com este período nefasto da grande tribulação. E nós estamos diante das propostas consolidadas nos oráculos sagrados a respeito do dramático quadro que se sucederá pós-arrebatamento, concernente àquelas pessoas que não foram achados dignas de serem arrebatadas, porque em tempo oportuno não confessaram o nome de Cristo na terra como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que por algum tempo a morte se ausentará das pessoas. Será um tempo de grandes angústias,
calamidades insuportáveis, sofrimentos também insuportáveis, onde os homens sentirão dores, morderão a sua própria língua, a Terra, o planeta Terra completamente aquecido, será dramático, todos os poderes energéticos da Terra desaparecerão, será um caos generalizado em toda a superfície do planeta Terra. E as pessoas clamarão aos montes, aos rochedos, caiam sobre eles, para se esconderem da terrível ira de Deus, que será cometida sobre os homens, sobre as pessoas que não deram crédito ao glorioso Evangelho. Isso é muito sério, porque a palavra de Deus, ela não retrocede nos seus desígnios e nos seus propósitos. Eu tenho certeza que você compreende, como eu, as dores insuportáveis que as pessoas terão, movida pela sua própria desobediência e rejeição ao Evangelho da graça. Mas não é só isso. Em segundo lugar, a Bíblia Sagrada nos diz que nesses tempos, nesses dias parturientes da grande tribulação, haverá a operação plena da iniquidade em todo o mundo. A palavra iníquo, no grego, no original, significa o homem sem lei. O quadro será dramático. O respeito sairá da terra de maneira absurda, insuportável. A iniquidade aumentará na proporção que a ira de Deus é derramada sobre os homens. E não haverá socorro. Será dramático a situação de todos os que ficaram, de todos aqueles que endureceram seus próprios corações e não receberam em tempo oportuno a salvação de suas almas. A Bíblia Sagrada, ela nos oferece informações precisas, informações necessárias a nos dizer que a igreja do Senhor Jesus não estará na terra nestes momentos dramáticos que a humanidade será acometida por efeito da grande tribulação. Eu quero apreciar com você nesse instante o que nos diz a palavra de Deus no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26 e no versículo de número 20. Eu lerei a palavra do Senhor para que você nos acompanhe e que Deus possa abrir o seu entendimento para processar no mundo da sua imaginação que a igreja do Senhor Jesus está livre de todas essas maledicências que ocorrerá durante este período terrível, deplorável da chamada grande tribulação. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 20, aliás, no capítulo de número 26 e o versículo de número 20, atentamos para a palavra do Senhor. Nos diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até
que passe a ira. Então, podemos observar que no período dramático da grande tribulação, a igreja está guardada nos quartos eternos de Deus. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quartos aqui fala de moradas de abrigo, de descanso, de repouso, de refrigério. Então, nesse período dramático da grande tribulação, a igreja do Senhor estará guardada, protegida, amparada. É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos que Deus nos dará livramento antes este dramático e impulsivo dia. Será dia terrível, trevas, onde aparece ali 11 ais, daquilo que o profeta Sofonias nos dá a entender. Porém, Deus poupará a sua querida igreja, a igreja pela qual Ele derramou seu precioso sangue, para nos livrar da ira vindoura, das maledicências vindouras, que todo o planeta será acometido, porque pecaram contra Deus, porque rechaçaram a verdade de Deus, porque fizeram a escolha, e esta escolha trará aos homens, pela rejeição da graça, todos estes males que estão inseridos na textualidade analítica e profética da palavra do Senhor. Em segundo lugar, a Bíblia Sagrada nos informa que a igreja não experimentará o cálice da ira de Deus. Eu tenho certeza que eu e você poderemos, nesta oportunidade, darmos glória a Deus, darmos graças a Deus, porque Deus livrará a sua igreja destes imprescindíveis juízos catastróficos que cairão sobre todo o planeta Terra após o arrebatamento. Então a igreja do Senhor não passará por estas maledicências, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, também na carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia nos informa que a igreja não experimentará o cálice da ira de Deus. Jamais. A igreja, ela tem da parte de Deus um conceito espiritual muito relevante. A igreja tem da parte de Deus extraordinárias considerações. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ele jamais permitirá que a sua noiva, a sua eleita, adentre a este dramático período da chamada grande tribulação, onde o cálice da ira de Deus será derramado, onde as trombetas sancionarão todos os deploráveis juízos, onde as salvas da ira impenitente de Deus cairão implacavelmente sobre as pessoas que não deram crédito ao Evangelho. Então, nós ficamos com esta palavra, acreditamos nesta palavra, estamos fortalecidos nesta palavra, estamos seguindo esta esperança inabalável
e não arredamos o pé de nossas convicções espirituais, doutrinárias e proféticas, que para a igreja são dias gloriosos, dias maravilhosos, enquanto a terra provará o cálice da ira, a igreja está celebrando com o Senhor a chamada e tão esperada bodas do Cordeiro. É assim que nós cremos, é assim que nós ministramos, é assim que nós desejamos e esperamos. Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada nos ensina em Apocalipse, capítulo 3, eu acho muito interessante, e versículo de número 9, que a igreja será poupada da hora da aprovação que virá sobre todo mundo. A igreja do Senhor será poupada. E eu tenho certeza que você acredita nisto. Que você tem certeza imbatível que é isto mesmo. Deus poupará a sua igreja da hora da aprovação que cairá sobre todo o planeta. Leremos as Escrituras em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Assim está escrito: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. O versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Que coisa extraordinária, que palavra impressionante. É os cuidados paternos que Deus tem com o seu povo, com a sua igreja. Sempre foi no passado com Israel e será com a igreja do Senhor Jesus. A igreja que Ele tanto ama, a igreja que Ele tanto cuida, a igreja que Ele tanto tem por ela zelo. Então, nós ficamos nesta palavra, que a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, será completamente livre, receberá livramento bíblicos, e aqui está a estabilidade de nossa fé, de nossa crença, que não estaremos, de hipótese nenhuma, neste planeta Terra, durante este terrível período da chamada grande tribulação. Ficamos com estas verdades singulares, que é a causa de nossa maior esperança. Mas, em quarto lugar, a grande tribulação, nos diz a palavra de Deus, que ela provocará desespero. Porém, a igreja recebeu palavras de consolação. A igreja estará sendo consolada, recompensada, adornada, glorificada, e jamais vivenciando esse fatídico desespero, este fatídico sofrimento extraordinário, pela qual o planeta Terra será acometido. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estaremos mais aqui. Estaremos ao lado do Senhor Jesus, celebrando o tribunal de Cristo e as bodas,
o tribunal para efeito de galardão, e as bodas do Cordeiro, aonde o Senhor nos ensina na sua preciosa palavra: e não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. É assim que nós cremos. Essa é a nossa maior esperança. Nossa esperança estão ficadas no parâmetro de nossa salvação. Deus promoverá livramento dessas grandes maledicências que cairão sobre a terra por ocasião da chamada grande tribulação. Mas, em sexto lugar, a Bíblia também nos diz que nós reconhecemos que alguns santos experimentarão a grande tribulação. São aqueles rabiscos que ficaram pelo caminho quando o sacerdote ia fazer a remoção dos molhos e oferecer o sacrifício ao Senhor das colheitas. Então, ficaram pelo caminho. Mas eu lhe aconselho a não esperar por esse dramático dia, porque a salvação na grande tribulação, ela não é pela graça, ela é pelo sangue, pelo sacrifício. Pessoas serão decapitadas pela rejeição da adoração a esse sistema terrível do anticristo, que será implantado em toda a terra após o arrebatamento da igreja. Então, não espere por este dia. Não espere pela salvação neste período dramático da grande tribulação. Em Apocalipse, capítulo de número 7 e versículo de número 14, está escrito as seguintes palavras concernente a isso que estamos falando. Diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Então, esta salvação durante a grande tribulação é dramática, é terrível, é deplorável. Este livramento que Deus concederá, sim, porque mesmo deste período terrível, a Bíblia diz que anjos do Senhor virão e trarão nas mãos o Evangelho eterno, proclamando, para que as pessoas se arrependam e não adorem a besta, nem a sua imagem, mas adorem a Deus. Então, muito melhor é você participar da primeira ressurreição. É você adentrar a eternidade por ocasião do arrebatamento. Eu lhe concito nesta oportunidade a você fazer esta extraordinária decisão. Esta decisão que lhe dará o direito de você adentrar a eternidade, obviamente pelos méritos de Cristo, mas por ocasião também do arrebatamento da igreja. Venha conosco, una-se conosco, firme os seus pés nesta esperança, esta esperança cândida, gloriosa, pujante, indescritível, real, plena, absoluta. Venha conosco participar do arrebatamento da igreja. Para isso, se faz necessário constituir a Cristo Jesus como Salvador. Salvador e Senhor. Seguir a Jesus e as suas pisadas aqui nesta terra para receberdes a coroa da vida, o grande dia da volta de Jesus Cristo.
e digo-lhes, está muito perto. Muito perto. Em sétimo lugar, a igreja só escapará da grande tribulação, os crentes, os salvos, se estiverem vigilantes. A palavra de Deus é muito clara, quando ela nos aconselha a vivermos uma vida não somente de oração, mas de vigilância. Vigiai e orai, para que não entremos em tentação. Pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então nós não poderemos, de hipótese nenhuma, dar evasão aos desejos impuros da carne e abdicarmos a essência de nossa vida espiritual, de vivermos aqui como se aqui não vivêssemos, tendo apenas os pés na terra, mas a mente ligada 24 horas na eternidade. Essa manutenção da nossa vigilância para com a vinda de Cristo deve ser um dos maiores parâmetros da nossa fé. Deve ser a nossa permanente vivência em estarmos na expectativa de que algo repentino e inesperado, muito em breve, está para acontecer. Eu tenho certeza que você concorda conosco, que você se posiciona comigo nesta corrida espiritual, para vivenciarmos e termos uma vida espiritual mais absolvida por esta esperança, retendo esta crença em nosso coração. Porque a Bíblia Sagrada diz que o dia do Senhor virá a hora em que não penseis. Como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Então a volta de Jesus é repentino. Quem não estiver vigilante não perceberá. E será dramático para aqueles que ficaram, para aqueles que não foram achados aptos de serem elevados à eternidade. Para estas pessoas não sobrará mais nenhuma expectativa no que tange respeito à esperança, porque afundaram-se, mergulharam nas normas da impiedade.